né, do que está atrás do não começar, né, relações vinculadas à procrastinação, autossabotagem, vergonha na vivência universitária. Mas eu acho muito interessante, principalmente pelo fato de eu ser também professora universitária, eu ter a bagagem, a vivência do que é acompanhar alunos, né, dentro do contexto de aula, de supervisão clínica e de orientação de trabalhos de conclusão. Então, a proposta é trazer uma palestra que traga também muitos exemplos de vida, para poder ficar mais claro, né, entendermos as coisas. Combinado? Então, o próximo slide, eu vou fazer uma breve apresentação, né, vou dar informação, se puderem passar para mim, por favor, o próximo. Tá todo mundo me vendo? Me ouvindo? Sim, sim. Acho que voltou. Agora voltou o slide. A conexão caiu, mas eu não sei se voltou para todos. Voltou? Aqui voltou. Tá. Eu não estou visualizando o slide. E aí eu peço, por favor. Saiu de novo, acho que é a Voltou, conexão. para mim não voltou ainda não. A conexão. Eu estou vendo vocês, mas eu não estou. Assim, estou vendo as janelas abertas. Eu também Mas te não tô vejo, vendo só o slides. Eu só tô o vendo slide você, saiu Lorraine. mesmo. O slide saiu. Acredito que tenha caído a conexão. Você tá com a Giovana no slide? Mas a gente vai tentar botar de novo. Saiu? Perfeito. Então, assim, o segundo slide, né, que seria uma breve apresentação minha, isso eu posso fazer sem necessitar fazer a leitura do slide, né, para me guiar. Eu sou psicóloga formada há 15 anos, né, eu tenho graduação em pós-graduação em psicologia clínica institucional, modalidade residência hospitalar pela UERJ, né? Para quem não sabe, residência é uma configuração de pós-graduação diferenciada das outras pós-graduações, porque é perfil de concurso, né? Você faz uma prova e, se aprovado, você entra e tem um período, né, de 2 anos para se aprofundar, né, dentro daquilo que é aquela residência abarca de conhecimentos, e você trabalha, você estuda e você ainda recebe uma bolsa, tá? E aí, após isso, eu fiz uma pós-graduação em saúde mental, uma em terapia cognitivo-comportamental. Tenho pós-graduação também, o slide também não está aparecendo para mim, não. Tenho uma pós-graduação em psicopatologia pela PUC do Paraná, realizada com o Paulo Dalgalarrondo, não sei se vocês conhecem, mas o Paulo Dalgalarrondo é um psiquiatra, em que é referência o livro dele, né, dos transtornos psiquiátricos, né, psicopatologia, semiologia dos transtornos mentais, em que ele, em concursos ou qualquer outra área de estudo ligada à psicopatologia, ele é referência aqui no Brasil. Eu costumo dizer que quem estudou na psicanálise estudou com Freud, quem estuda psicopatologia voltou o slide, perfeito. Quem estudou psicopatologia com Paulo Gallarrondo foi a fonte da pessoa que é mais famosa, de referência no sentido de estudos e de livros a serem cogitados em concursos. Tá? Sou mestre em psicologia social pela UF
E, atualmente, as minhas funções de trabalho, além de servidora pública, eu sou psicóloga clínica e professora universitária. Atualmente, nesse semestre, eu estou representando todas as disciplinas de psicopatologia, psicofarmacologia, além da minha supervisão clínica, que é um pouco de TCC e existencialismo, porque eu não sou o perfil de TCC hard, vocês vão ver isso na minha forma de se expressar e de me expressar e de me colocar em relação aos questionamentos do tema, e oriento trabalhos acadêmicos. Bom, vamos lá, próximo slide, por favor. Então, qual é o objetivo da palestra, pessoal? Assim, primeiramente, é trazer, né, ajudar o universitário a compreender que procrastinação não necessariamente é preguiça, né? Muitas vezes, quando a gente fala em procrastinação, a gente tem aquela relação de que é falta de disciplina ou de organização da pessoa. E não necessariamente, né, a procrastinação ela está relacionada a isso. Muitas vezes ela está relacionada com não começar a ser uma resposta emocional diante de alguma coisa que é visto como uma trava para aquele sujeito, né? E aí, o objetivo da palestra, além da gente trabalhar as ideias de procrastinação, não começar com uma resposta emocional, sentimentos de vergonha, culpa e medo que operam silenciosamente no indivíduo, e entender que o processo já é parte da mudança, ou seja, o processo de conscientização das suas, digamos, fragilidades e também reconhecimento das suas potencialidades faz um diferencial para que você se coloque dentro de um mundo acadêmico e, consequentemente, no mercado de trabalho, como uma pessoa em constante processo de conhecimento e em constante processo de troca e se aperfeiçoando cotidianamente, né? E eu penso que o aprendizado ele não é só acúmulo de conhecimento. Eu digo que também o aprendizado vem da prática, vem do processo de humanização e da troca com o outro. E acredito que nós nunca somos sujeitos que estamos numa posição de hierarquia diante do outro. A gente sempre troca com o outro. Eu, como professora universitária, penso que nas minhas aulas, por mais que eu esteja ensinando o conteúdo do qual o aluno está aprendendo, né, ou está tendo contato pela primeira vez, eu não estou na posição de hierarquia. Eu estou na posição de troca de conhecimento, porque muito do que eu penso e acredito em relação ao professor-aluno está na troca, porque eu aprendo cada dia mais com os meus alunos. E eu vejo que essa troca é enriquecedora. Vamos para o próximo slide, por favor. O não começar como experiência psíquica, né? O que está atrás de não começar, né? Quase todo universitário já disse, eu sei que preciso fazer, mas não consigo começar. Hoje a pergunta não é por que você procrastina, mas o que o seu psiquismo está tentando evitar quando você não começa, né? Quando a gente fala, né, de não começar, não necessariamente significa que isso é uma falha, mas por vezes isso é um sinal de algo difícil que aquele sujeito, aquela pessoa está atravessando. Entrar numa universidade, né, sai da condição do indivíduo que antes era mais passivo e dependente da família, né, para a resolução das coisas, como matrícula, né, inscrição, material e tudo mais. Não que pessoas que estejam estudando, né, na fase escolar não atravessem problemas e não atravessem a necessidade de solução por conta delas mesmas, mas eu digo que no mundo acadêmico, né, em geral, é um passo em que você, como adulto, né, você precisa dar conta de tomada de decisões que seus pais não estão ali para definir para você, como na época de colégio, né? Então, assim, a experiência da universidade é uma experiência também de amadurecimento do sujeito diante das suas escolhas, diante da sua organização, diante da sua disciplina e diante daquilo que ele se propõe a fazer. E muitas vezes entrar num curso universitário inicialmente gera um desconforto, porque sempre gera sentimento de dúvida. Será que eu escolhi realmente a carreira ou a graduação que realmente eu tenho dom para aquilo? Ou eu me sinto, né, talvez assim, como eu posso dizer,
que eu me sinto mais assim com afinidades, né, com questões em comum com isso, e não necessariamente essa resposta vem de imediato, ela vem ao longo do tempo, né? Muitas vezes o processo de escolha, né, de quando pedir, por favor, aí pula. Quando fala assim que o universitário, né, eu preciso fazer, mas não consigo começar, e quando eu falei que isso não é uma falha, né, é que por vezes, quando você procrastina, o seu psiquismo está tentando evitar quando você não começa, né, e aí te faz várias perguntas como do tipo, o que eu estou tentando evitar? Eu estou tentando evitar uma questão de uma um sentimento de frustração, de falta, de vergonha, de culpa, acho que não dou conta, e aí, em função disso, eu prefiro não tentar, né? Muitas cenas do cotidiano, né, exemplos comuns, deixar aberto, né, trabalhos ou questões de própria rotina de estudo, porque, lógico, vai depender muito da singularidade do indivíduo, mas tem disciplinas que, ao longo da nossa formação, a gente tem mais facilidade no processo de aprendizagem, outros que requer um maior investimento de estudo, né? Eu digo, por exemplo, que a psicopatologia não é uma disciplina que você assiste a aula de pronto e você não estuda e vai fazer a prova. Não, é uma disciplina que, por exemplo, você precisa de longos estudos, de gravar conteúdo, né? Hoje, por realizar aula de psicopatologia, que eu já realizo não só no mundo acadêmico, mas já realizei como professor de concurso público, foi o processo de ter gravado por inúmeras e inúmeras vezes para eu realizar provas ao longo da minha vida e para me darem a segurança de conseguir hoje ter esse material muito mais articulado e muito mais claro na minha cabeça do que se eu tivesse apenas tido um único contato, estudado por uma única prova e não saber isso depois. Então, assim, voltando aqui ao ponto da cena cotidiana, né, questões de prazo que se aproximam e, por vezes, a pessoa vai ficando mais ansiosa e aquela ansiedade acaba atrapalhando, né, e fazendo com que ela chegue até mesmo a fazer trabalhos ou atividades muito na véspera, estuda muito na véspera, né? O que acontece? Vai acontecendo o processo de uma ansiedade, de um medo diante, né, de uma autoavaliação negativa. E aí, com isso, gera paralisação. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que nem sempre a dificuldade de alguma coisa ela é cognitiva. Né? Às vezes, é uma questão afetiva, né? Porque ativa emoções difíceis de se sustentar. Né? Então, por vezes, não é que o indivíduo ele não tem informação, ele tem alguma questão psicológica ou alguma questão de ativações emocionais que refletem naquele processo do sujeito, naquela condição daquele ambiente, que por vezes é um ambiente que há muita competição, há cobranças, né? Não só, muitas vezes quem está ali faz atividades, né, tem a família ali, né, como expectativa, né, de como que você vai se formar, e dos resultados daquele investimento, né? Porque tem um investimento, independente de universidades públicas ou particulares, tem um investimento de tempo, investimento, né, dos gastos que se tem ali, e tem aquela cobrança interna, né, do próprio sujeito. Então, é uma cobrança do professor, que exige determinadas tarefas, é uma cobrança que você se auto-coloca, se auto-inflige, uma cobrança, muitas vezes, que vem atrelada com as expectativas familiares geradas, né? E aí, a partir disso, se pensa, né? Como esse sujeito lida, né, com tanto de informação e como ele processa essas emoções. E aí, muitas vezes, ele paralisa, né? É importante entender que a paralisação, ela está muito relacionada... O medo do presente é tão grande que paralisa para você agir no futuro. E aí, com isso, você acaba ficando muito assim, digamos, muito nervoso, ou muito ansioso, ou com muito receio de falhar,
porque falhar traz a sensação, né, de que é como se eu estivesse falhando enquanto indivíduo. É como se uma prova ou uma nota representasse quem eu sou. E não se define isso. Se a gente for pegar isso numa referência, talvez, fora dentro do contexto universitário, muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas uma prova define uma pessoa. Não, não define uma pessoa. Uma nota não define uma pessoa. Né? A questão, por exemplo, uma pessoa que dirige hoje muito bem, não necessariamente ela passou de primeiro numa prova de autoescola. Que quer dizer que aquela questão de ter falhado naquela primeira prova, não tido aprovação, incapacitou ela de ter a habilidade de dirigir? Não necessariamente. Então, não quer dizer que um trabalho que às vezes você não realiza com uma nota máxima, uma prova que você apresenta dificuldades e que você não consegue ter êxito inicialmente, não significa que aquilo vai marcar você como indivíduo, no sentido de dizer que você é incompetente ou incapaz. Aquilo, às vezes, é apenas um embate para você se aprimorar, se aperfeiçoar e tentar ir além disso e ver que você tem potencialidades que precisam ser trabalhadas mais a fundo para você alcançar aquilo que você precisa. Próximo slide, por favor. Procrastinação, sintoma visível, né? O que é procrastinação? Né? Como eu falei com vocês, não é uma falha moral, né? Não é preguiça, não é o fato de que a pessoa, muitas vezes, está procrastinando porque ela tem preguiça de fazer. Muitas vezes é uma estratégia de alívio emocional imediato. O que eu quero dizer isso? Né? Muitas vezes por medo de como você vai lidar com o resultado de de uma performance e que você vai ter uma nota, por exemplo, você vai ter uma avaliação e que você vai ser observado, analisado, faz com que a pessoa prefira deixar de fazer, deixar de tentar, do que tentar e, por vezes, não ter o sucesso. Né? Então, às vezes, o procrastinar, né, ele pode estar envolvido com questões, sim, emocionais, de tentar se proteger do desconforto psíquico, ou seja, eu gero um problema que é um alívio curto, e o custo vem depois. O que seria essa ideia, né, de alívio curto, né? É um alívio imediato de tentar evitar fazer alguma coisa para que eu não tenha, né, e com isso eu tenho uma sensação de não fracasso, porque eu não tive a resposta, eu não tive a solução da situação. Logo, eu tenho um alívio imediato que traz um sentimento de ciclo de manutenção de um comportamento disfuncional. E a partir disso, a gente vai procrastinando, vai levando, né? E você regula emoções que são desconfortáveis, né? Você tem a tentativa de regular emoções desconfortáveis, achando que aquilo ali vai minimizar o seu mal-estar, vai minimizar o sentimento de insegurança, e aquilo traz um alívio momentâneo, que é no sentido de, tipo assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, mais assim, acessível. Quando a gente está fazendo uma disciplina, por exemplo, e que a gente tem a aula, mas a aula é difícil, o professor talvez é muito rígido, e aí você tem um grupo de colegas que você se sente alinhado, que você gosta, que você tem simpatia e tal, e às vezes até por necessidade de pertencimento grupal, aquele grupo fala assim, vamos, em vez de sair, vamos lá bater um papo e matar essa aula, uma aula que vai matar, não vai ter tanto problema assim, ainda mais quando o professor não cobra presença e tudo mais. E aí você vai, né? E aquilo ali, eu já presenciei isso acontecendo não só com professora universitária, mas com uma aluna na época de graduação mesmo, né? Em que eu vi muitos alunos faltarem, né? E porque preferiam, na época, por exemplo, curtir, né, as diferentes
festas, saídas, né? É um processo também de descoberta, né? Ainda mais quando o universitário está fazendo isso no momento em que ele é muito jovem, né? Mas não quer dizer que a condição de todo universitário, porque tem muitas pessoas que sendo mais velhos, já tendo constituído família lá, né? E se deparam também com outras circunstâncias, como a necessidade de faltar por questões ligadas a filhos, logística de casa, né? Eu já, por exemplo, me deparei com situações como pessoas que não puderam ir porque não tinham dinheiro da passagem, pessoas que não puderam ir porque o filho adoeceu, né? Pessoas que estavam envolvidas também com outras problemáticas e outras demandas da sua vida pessoal, né? E nem por isso é invalidado, né? Perdão. É, nem por isso é invalidado a questão de que tem outras demandas de vida, né? E com isso, procrastina talvez de se autoconhecer, se auto-permitir a vivenciar as dificuldades que são assim inerentes do mundo acadêmico, porque você vai descobrir processos, né, de aprendizagem, de escolhas e de tomada de decisões que são importantes na sua vida e que você precisa fazer essa escolha sozinho. O tempo de procrastinação, esse alívio. Ana, eu acho que, não sei se a sua internet está travando bastante pra gente aqui o áudio. Conseguem me ver e me ouvir melhor? Perfeito. Acho que pelo celular a qualidade fica melhor, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu tô aqui pelo celular, eu mesma vou conduzir aqui os slides, porque aí eu vou conduzindo no tempo que. Assim, vocês podem botar o slide aí para. Eu vou pegar aqui só as referências para poder me guiar aqui, tá? Posso continuar? Posso? Então tá, beleza. Sim, eu acho que só o slide que saiu. Tá. Assim, eu tô me guiando pelo slide do meu notebook. Então, assim, aí eu não sei como fica em relação ao pessoal acompanhar.
tá? O não começar, né, como experiência psíquica, né? Então, eu estava falando, né, eu te pergunto, né, por que você procrastina, mas o que o seu psiquismo está tentando evitar quando você não começa? Então, eu dei vários exemplos, né, de situações, de pessoas que tenham uma vida já estabelecida, no sentido de que está fazendo uma graduação e, por vezes, tipo, tem muitas demandas para além do contexto universitário, como outros que estão começando e têm a experiência do só estudar, né? E do só estudar, a realidade também é diferenciada, né? É muito mais, eu não vou dizer que não é difícil para todas as pessoas, mas eu digo que a experiência do estudante que trabalha e estuda é uma realidade diferente daquele que só está ali estudando, né? Isso não quer dizer desmerecer ou desvalidar que a pessoa passa por dificuldades e muitos desafios, mas quando, né, a pessoa já tem que lidar com outras demandas, outras exigências de vida, inevitavelmente isso também se torna mais complicado, mais confuso, porque ela precisa, vamos dizer, uma pessoa, tanto homem quanto mulher, precisa não só atuar ali no papel de estudante universitário, mas trabalhador e chefe da casa ou administrador do lar, né, como prefiro chamar. Hoje eu acho que na sociedade muito se fala em o casal, né, serem administradores do lar, e a questão de quando são pais, então, né, tem essa demanda em relação aos filhos, tá? E aí eu falei sobre as cenas do cotidiano, né, em relação à paralisação, né? Falei que a questão do custo-benefício, né, de muitas vezes precisar não fazer para trazer um alívio imediato da não frustração, né, gera, né, um alívio emocional imediato, mas depois, ao longo do tempo, aquilo vem como um custo. E muitas vezes o custo associado a sentimento de fracasso, sentimento de vergonha, de culpa e de que se sente, por vezes, incapaz, né? O ciclo da procrastinação, né? No ciclo da procrastinação, a tarefa ativa, né, ela gera ansiedade, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes se evita fazer, como eu mencionei anteriormente, em função de um alívio momentâneo. E aí, muitas vezes, o retorno é a culpa e a vergonha diante daquela não concretização daquele processo, né? Isso vai gerando mais ansiedade, mais evitação, mas o que isso quer dizer, né? Que não necessariamente, né, para poder você desempenhar uma coisa e procrastinar uma coisa, quando você, na verdade, realiza alguma coisa e procrastina ela, na verdade, vamos dizer assim, é como se fosse uma ansiedade antecipatória que a pessoa está vivendo, né? Porque muitas vezes relacionado com procrastinar envolve também o fato de que você sofre por uma experiência que ainda não se concretizou, né? E aí a procrastinação funciona como um ciclo, né? A tarefa, ela ativa a ansiedade, e para aliviar essa ansiedade, eu evito. Ao evitar, eu sinto um alívio momentâneo, com o tempo esse ciclo se automatiza, né? Fica um ciclo de manutenção, como eu expliquei a vocês. E a pessoa já não escolhe procrastinar, ela simplesmente entra nesse funcionamento. Só que esse funcionamento, a longo prazo, ele vai trazer respostas, né? Como consequência de tudo na vida, né? E aí evitar, na verdade, ele só aumenta a questão do tempo, né? Quando você evita, você vai empurrando aquilo e mais longo e mais distante vai ficando para que a realização daquele processo se aconteça, né? Então, digamos assim, quando eu tenho que fazer um TCC, por exemplo, né? Um trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes a gente se depara com muitas dificuldades. Primeiro, encontrar um orientador que banque com você aquilo ali e caminhe, faça a junção dessa caminhada de mãos dadas junto com você. Eu já me deparei com situações em que tive excelentes orientadores e tive orientadores que, por exemplo, não me deram nenhum tipo de apoio e eu tive que fazer o trabalho sozinho. Isso muitos universitários atravessam, né? Orientadores, às vezes, despreparados,
no sentido de saber uma estrutura de um trabalho, saber sobre aquele assunto, ou pesquisar junto com aquele assunto, porque nem tudo que o orientador ele vai... por exemplo, da minha experiência acadêmica, né, eu não pego trabalhos só aqueles que estão dentro da minha zona de conforto, né? Eu também busco muito a validação de que o aluno merece e deve ter a oportunidade de escrever aquilo que ele deseja. E a partir disso, muitas vezes ele vai escrever uma coisa que muita gente não banca. E eu tenho uma experiência, por exemplo, de uma orientanda atualmente que ela está falando sobre suicídio na infância. E é um tema tabu e muito pouco falado, né? E aí ela falou assim, ninguém aceita, né, o meu projeto. Eu abracei ela no sentido não de ser a melhor em nada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu abracei ela e falei assim, vamos entrar por águas submersas e profundas, no sentido de falta de conhecimento, mas eu vou estudar junto com você e nós vamos escrever o que você deseja. Porque é aquilo que te instiga, que te motiva, né, para poder você fazer uma conclusão de um curso com um tema que talvez você gostaria de ter encontrado na faculdade, você não teve a oportunidade de estudar isso. Então, assim, por exemplo, essas questões ligadas, né, às dificuldades que você se depara no mundo acadêmico, né, de, por exemplo, numa situação de TCC, que a pessoa tem que escolher um tema, escolher um orientador que banque aquela caminhada junto com você, e começar uma escrita que, por vezes, você não sabe nem por onde começar, é um desafio, né, gera uma ansiedade antecipatória, né, e aí fazendo link com o slide, né, você acaba sofrendo antes do sofrimento real em si, do que é o trabalho escrito. Mas tudo é um processo, né? Quando a gente fala ansiedade antecipatória, inevitavelmente a gente imagina, né, que quando eu sofro por algo que eu ainda não sei, eu tenho já uma tendência a achar que eu vou fracassar, né? Porque se eu tenho um sentimento de alguma coisa, por exemplo, que eu não tenho a sensação de fracasso, aquilo já não gera tanto medo assim. Mas se tem abertura para o fracasso, né? E entra esse sentimento, né, de que eu posso não dar conta, automaticamente gera essa ansiedade, né? E não só a ansiedade no sentido do fracasso, mas de como essa avaliação negativa vai vir para mim, né? Porque é uma questão de que o fracasso, para muitas pessoas, significa que aquilo está representando o que ela é. O que eu digo para vocês que seria um equívoco. O exemplo da prova de autoescola que eu dei anteriormente. E muitas vezes a reprovação, e eu não estou falando de reprovação em relação apenas à tarefa a ser executada, mas também a reprovação em relação a si mesmo, né? Sobre a sua conduta, sobre a sua eficácia, sobre a sua eficiência diante daquilo que é proposto a ser feito, né? Então, muitas vezes, o que vem na ansiedade antecipatória, né, está relacionado, assim, não só com a questão de ele não evitar a tarefa, ele tenta evitar o futuro que ele imagina do qual não vai ser tão positivo assim, né? E, ou seja, são ideias que precisam ser desmistificadas, porque senão te bloqueiam e te paralisam. Daí vem o sentimento de culpa e fracasso posterior a isso, tá? Perguntas internas comuns, né, que vêm no imaginário dos alunos e de muitas pessoas, e não pensem em vocês que essas perguntas não atravessam a mente dos professores, tá? Atravessam. E se eu não der conta, né? E se perceberem que eu não sou bom o suficiente? E se eu começar e falhar, né? A questão é que essas perguntas que atravessam não só a questão do mundo universitário, está ali não só com os alunos, mas também com os professores. Nós, professores, também somos pessoas que não somos sujeitos suposto saber, não temos... Eu costumo dizer que não somos uma enciclopédia humana, né? Eu falo logo assim, eu não sou uma enciclopédia humana. Ninguém aqui é. Entretanto, a gente vai buscar meios de tentar responder as perguntas que não forem... que eu não sei, por exemplo. E eu vou tentar os artifícios que hoje em dia a tecnologia nos proporciona. Senão, na próxima aula, eu trago a resposta. Isso faz com que eu chegue mais perto, né, da realidade do aluno, né, e seja mais acessível a ele. Porque tem muitos professores que têm muita arrogância,
né? E essa arrogância, ela é estritamente prejudicial. Porque eu acho que quem é, não precisa dizer que é. Ele mostra com o tempo, né? Então, e se eu não dar conta, e quando chegam alguns alunos, por exemplo, e falam, se eu não dou conta de escrever isso, eu falei, estamos juntos no caminho. Você não sabe a resposta de tudo, como eu também não sei. Mas vamos sentar fazer a caminhada juntos? E aí é esse diferencial que eu acho que todo professor deveria fornecer, né, ao seu aluno, né? Porque eu acho que não é só a questão de ensino, é a questão de acolhimento, de humanização. Isso faz a diferença. Ser bom o suficiente, e aí a pergunta que eu faço para vocês e faço para mim mesma. Quem é bom o suficiente o tempo todo? Será que não é ideal de completude de nós, seres humanos, é achar que vamos ter o saber ou a resolução para alguma coisa na nossa vida? Só que isso como se fala, é uma ilusão, né? Porque ninguém é completo por si só, né? Apesar de não ser psicanálise, né? A linha de estudo maior minha, assim, e de conhecimento. Não conheço muito a psicanálise, mas eu acho uma das coisas fundamentais que Freud fala, mas Lacan fala de uma forma mais interessante, mais palpável para mim, né? A falta é aquilo que nos move. Nenhum ser é completo por si só, né? E quando ele alcança algum tipo de completude, alguma coisa nele, inerentemente, daqui a algum tempo, vai fazer com que ele deseje procurar mais e mais, né? Então, eu acho que por justamente a gente ter ausências é que faz a gente ser um ser em constante busca de algo. E no mundo acadêmico, né? Eu acho que o fato de não saber e ter a curiosidade e o desejo por aprender, se aprimorar, para você ser um profissional diferenciado lá fora. E eu digo, independente de qualquer graduação, já é um movimento de que eu não vou dar conta de tudo, eu não sou bom o suficiente em tudo, vou falhar em alguns momentos, mas é a partir dessas falhas que eu vou tentar me aprimorar para não repeti-las, né? Ou se acontecer de repetir, é porque a lição não foi aprendida, né? Então, assim, tem uma frase aqui da minha autoria que eu uso muito com os meus alunos em relação a isso, né? Que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, e que eu falo que o guerreiro não é aquele que vence a batalha, é aquele que levanta todas as vezes em que cai. E eu vejo que o levantar após a queda é o que nos fortalece enquanto indivíduos, né? É o que nos fortalece enquanto profissionais. Sejam aqueles que estão em processo de formação para se tornar e sejam aqueles que continuamente exercem a sua prática, né? Ensinando e tentando ser cada vez mais, digamos, mais atualizado e cada vez trazendo novas demandas de ensino no campo universitário e no campo de vida em geral, tá? Eu estou no slide paralisia do medo, né? Quando começar, parece perigoso, né? Eu falei que medo não é fugir, medo também congela, né? A questão da paralisia, né? Que acaba sendo uma resposta de sobrevivência. Eu cheguei a mencionar isso para vocês, né? E é importante também, assim, a gente pensar que muitas vezes o congelamento, né, é um processo psíquico e também neurofisiológico, né? Porque é um mecanismo de defesa, né? É como se o corpo ele não está sabotando a pessoa, ele está tentando protegê-la, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, né, pela questão de processos internos e da pessoa em relação a si mesma, né? O histórico dela, as cobranças anteriores que ela vem, né, que ela viveu no passado e que muitas vezes elas são revividas, né, no processo do estudo, né, quando você está num contexto universitário, ela faz com que você congele diante de desafios que são colocados de frente para você.
E aí, muitas vezes, a paralisia é uma resposta automática de sobrevivência para proteção do sujeito, né? Mas o problema é quando essa paralisia entra na frente de quem você é, no sentido de que a pessoa ela cria uma trava tão grande, né, que ela não consegue se ver para além daquilo ali. E aí eu faço a analogia de uma cicatriz, né? É como se fosse uma cicatriz. Quando a gente olha para uma cicatriz, automaticamente a gente vai lembrar o que gerou aquela cicatriz, né? Qual foi o machucado, a situação que gerou aquela cicatriz. Mas aprender a conviver com a cicatriz é a grande questão, né, de nós enquanto seres humanos. Porque a partir do momento que eu aprendo a conviver com aquela cicatriz, eu entendo que aquela cicatriz faz parte da minha história, mas ela não define quem eu sou. E a partir do momento que eu consigo entender que aquela cicatriz que eu carrego no meu corpo, sejam de marcas físicas ou marcas psíquicas da minha história de vida, fazem com que eu tenha maior amadurecimento para lidar com os próximos desafios que vêm à minha frente, né? E não coloque a cicatriz na frente de quem eu sou. Porque quando eu coloco a cicatriz na frente de quem eu sou, eu coloco os meus medos e coloco as minhas barreiras exatamente na frente da minha condição de vida, né? E isso automaticamente faz com que o sujeito deixe de tentar, né? Deixe de ousar. Então, assim, o que eu quis dizer com relação a essa paralisia do medo é, né, que algo quando começa a ser perigoso, quando começa a gerar um desconforto, a gente tem essa tendência a congelamento, tem essa tendência de não é só fugir, mas também, às vezes, de paralisar. E que é muito relacionada à questão de superar isso, seria não só trabalhar psiquicamente, mas também entender as suas fragilidades, para entender até que ponto também aquilo é um limite para você e é aquilo que precisa ser flexibilizado. Eu acho que quando a gente tem 3 perguntas que eu acho muito interessantes, que são relacionadas até ao próximo slide, em relação às crenças, né, de incapacidade, que são as 3 perguntas mestres que eu penso. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu mereço, o que eu não mereço. Aonde eu preciso ser flexível e aonde eu preciso inserir meus limites. A partir dessas 3 respostas, você consegue conduzir melhor as tomadas de decisão na sua vida. E isso se insere dentro do meio acadêmico. Porque quando você sabe o que você quer, você não quer, você sabe como que você vai investir e se colocar diante de todos os desafios e as exigências que o mundo acadêmico traz para o aluno. Mas também o que ele merece ou não merece. Eu mereço ter a melhor experiência no sentido de me desenvolver enquanto um profissional que tenta fazer a diferença no mercado de trabalho lá fora, né? E aí sim, ele vê em que momento ele precisa ser flexível em relação às visões já construídas, estabelecidas por ele mesmo, e ele precisa flexibilizar para poder existir dentro de um grupo, né? Dentro de pessoas, dentro de uma classe, que nem tudo vai ocorrer como ele quer, mas também para inserir limites muito claros e nítidos para ele, porque tem coisas que são da corrosão do caráter, né? E aí tem pessoas que se perdem em relação a isso, outras não. Elas conseguem ter muita clareza em relação a isso. Então tem frases internas muito frequentes, né, do tipo, eu não sou inteligente o suficiente, todo mundo consegue, menos eu, se eu começar vai ficar ruim, né? E essas crenças não surgem do nada, elas têm uma história, né? Por vezes está muito ligada à questão da perda da autoestima, perda do autoconhecimento, autocontrole, né? E muitas vezes elas têm gatilhos relacionados a questões da infância que não foram bem assim, articulados e trabalhados ao longo do tempo, assim como também são geradas em relação à questão de coisas que até mesmo não só relacionadas à infância, mas também relacionadas ao ritmo de vida da pessoa, fez com que ela achasse que ela não pudesse ser capaz daquilo, né? E se a gente for entrar naquela escala, né, de pensamentos dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu sei que não é o foco aqui dizer isso, né? Mas essas ideias aqui, né, essas frases internas frequentes, na verdade, elas se representam
né, os pensamentos automáticos que estão ligados às crenças nucleares, né? Crenças nucleares estão no topo da cadeia, crenças intermediárias na metade, né, no meio. Pensamentos automáticos, eles são mais superficiais. Então, a partir do momento, assim, que eu penso, eu não vou conseguir fazer essa prova, automaticamente minha crença intermediária de que eu não tenho capacidade de fazer. E minha crença nuclear eu sou burra. Ou seja, a gente cria uma linha de raciocínio que, quando o psicólogo ele vai tendo acesso a isso, ele vai tentando trabalhar para a pessoa visualizar por outro ângulo e desmistificar, né, essa visão muitas vezes disfuncional, que atrapalha a vida da pessoa, porque ela está presa a uma verdade única e do que representou ela na vida dela. Ou seja, porque talvez ela viveu fracassos anteriores e não soube elaborar o luto por esses fracassos, né? E saber elaborar eles faz parte do processo de crescimento humano. Então, assim, as crenças, elas têm uma fundamentação histórica, né? E quanto mais você se conhece, por isso eu falei sobre aquelas 3 frases, mais você vai conseguir entender e lidar com elas, né? E a origem das crenças, elas vão estar, no outro slide, né? A origem das crenças, elas vão estar ligadas a comparações constantes que a gente faz, né? O mundo, nos tempos da contemporaneidade, né? Eles são ligados a muitas comparações. A gente vive uma vida de Instagram, de TikTok, em que as pessoas postam, né, sempre sucesso, realização, ou então frases motivacionais que às vezes só ficam em frases e não em atitudes, né? Então a gente tem uma comparação de que a gente tem que chegar a um mundo ideal e a um mundo de que transmitem uma visão de realidade que não é real, que não porque ninguém vai postar ali a foto do velório, ninguém vai postar a foto de um momento que a pessoa está doente, ninguém vai postar, né? Enfim, isso quer dizer o quê? Que a tendência é sempre postar coisas, né, de que sempre falam de sucesso do que de fracasso, né? E a gente se prende a que a gente tem que corresponder a esses ideais, né? Avaliações punitivas, no sentido de que você se avalia sempre se cobrando e sendo algoz de si mesmo. E quando eu falo algoz de si mesmo, eu falo no sentido de você ser carrasco de si mesmo, porque é como se você não permitisse errar, como se você não permitisse, né, ser uma pessoa que vai ter falhas, mas isso não vai significar que você é uma pessoa que se define por elas, mas que você aprendeu a partir delas, né? A questão do histórico de críticas, né? Se você foi uma pessoa muito criticada na sua vida, né? Sofreu muito bullying, né? Não só a questão do bullying em si, mas também criticado sempre por pais, amigos, parceiros ou parceiros amorosos, né? Você vai ter uma tendência, né, a construir um pensamento muito crítico sobre você mesmo, né? Até mesmo criações muito exigentes e muito críticas, em que o autoritarismo, né, a liderança e a liderança muito mais autoritária do que uma liderança democrática, faz com que as pessoas tenham essa tendência, né, a serem muito críticas, terem muita dificuldade a flexibilizar em relação a si próprias, né? E tem muita questão do ideal do desempenho perfeito, né? Como eu falei para vocês, é aquela ideia de um dia eu vou chegar a uma completude, falsa ilusão, né? Ninguém é completo e ninguém tem o saber total da vida, né? E aí, quando eu menciono a frase, né, a universidade reativa feridas antigas, porque muitas vezes ela vai remontar experiências, né, de cobranças que você viveu na sua vida, né, na época escolar, ou até cobranças ligadas à sua família, ou cobranças ligadas ao seu meio social, de que você deveria ser de um jeito e não de outro, né? Eu costumo fazer uma analogia chamado o engenheiro do prédio pronto, né? Só a gente sabe quem é aquele que acorda de manhã cedo, vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar, vai ter que relacionar com família, com demandas de trabalho, demandas sociais, demandas, né, enfim, de vários cunhos, né, de vários nichos, e outros chegam ali só sabe apontar. Você não fez aquilo, você fez aquilo de outro jeito. Isso é o engenheiro do prédio pronto, não é aquele que carregou um cimento para montar o prédio andar por andar. Mas é aquele que chega e só sabe falar as críticas diante de uma coisa que só você sabe a sua história, só você viveu aquilo, né? E eu acho que você ter essa noção de que
Só você sabe o seu momento de caminhada diante de uma experiência, seja ela acadêmica ou qualquer outra experiência de vida que você tenha, faz a total diferença para você saber exatamente que você está pisando num local que você sabe quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes e como você vai traçar uma estratégia para você chegar onde você quer, onde você chegar à sua meta, né? Então, na relação de culpa e vergonha, né, o peso invisível, nesse slide, ele fala sobre a diferença fundamental, né? Culpa, eu fiz algo errado, vergonha, eu sou errado, né? E, como eu falei, a culpa, ela paralisa, porque você, diante da culpa, você não sabe como agir. Mas, diante da vergonha, você se cala, porque você não reconhece a si próprio e você acha que você não é digno de expressar aquilo que você pensa ou fazer alguma coisa. E eu acho que ninguém. As pessoas podem ter atitudes equivocadas, sim. Ninguém é perfeito, né? As pessoas podem sim fazer coisas que gerem culpas porque elas tomaram uma decisão, né? E aí tem questão do livre-arbítrio, e às vezes a tomada de decisão de algo faz com que a consequência disso seja inevitavelmente uma consequência nem sempre positiva. Entretanto, se você pega a culpa e a vergonha, né, e coloca como se fosse algo que não pode ser trabalhado para ser minimizado em sua vida, você sempre vai ficar preso a esse peso que é invisível, porque está só sobre o seu ponto de vista, né, o quanto você se culpabiliza diante de algo e o quanto você sente vergonha, né? E eu acho que quanto mais vergonha você sente sobre si mesmo, mais está a probabilidade de você não se conhecer e você só enxergar os seus pontos em déficit, né? Bom, chegando na ideia de vergonha no universitário, né, acontece muito isso, que é a questão de evitar pedir ajuda, isso não só ao professor, mas também aos colegas, né? Evitar mostrar dificuldades, né? Isolar-se emocionalmente. Quanto mais vergonha, mais procrastinação. Eu digo que evitar pedir ajuda, né, isso é uma coisa que eu encontro não só no contexto universitário, mas eu encontro muito na clínica, né, que pessoas que se veem com autossuficientes, ela tem dificuldade de aceitar a questão do auxílio, da ajuda do outro, né, e isso não quer dizer que você é fraco por isso. Pedir ajuda ou reconhecer que em alguma coisa você não consegue dar conta sozinho não é sinal de fracasso, não é sinal de incompetência. É sinal de coragem, acredito eu. Porque a partir do momento que eu sinalizo que eu não consigo dar conta e eu preciso de um outro, eu tenho coragem suficiente para entender quem eu sou, o que eu não consigo e aquilo que, por vezes, eu vou precisar do outro. E nós, como seres em constante relacionamento, no mundo, na vida, né? Inevitavelmente, todo mundo depende de todo mundo, né? Se a gente colocar, eu faço uma analogia assim, até cômica, mas se a gente colocar um bebê no meio da rua e um cachorro no meio da rua, filhote, né? Quem tem maior chance de sobrevivência? Por incrível que pareça, é o cachorro, não o bebê. Ou seja, mostra que nós, humanos, inerentemente, né, somos seres que têm o vínculo da dependência e do cuidado. Se nós não tivermos isso, inerentemente, da infância até ao envelhecimento, nós precisamos do cuidado. Nós precisamos ter essa questão de que a gente precisa de um outro para que ele nos ensine e que a gente possa, a partir desse legado, poder ensinar também, né? Então, assim, as questões de pedir ajuda ou não, muitas vezes atravessam questões de orgulho, questões de se achar autossuficiente, ou as questões ligadas à própria vergonha e timidez, né? Eu confesso, por exemplo, que eu fui uma aluna que, na minha época de graduação, eu não tinha aquela coragem de levantar o dedo no meio da sala, na frente de todo mundo e perguntar. Eu ia aquela que eu não desisti da minha questão e ia lá, no final da aula, encher o saco do professor e perguntar. É uma estratégia que eu criei na época, né? Então, assim, eu acho que existem estratégias, né? Não quer dizer que você, por exemplo, o fato de você não conseguir se comunicar ali na sala, né, com todo mundo e ficar com receio de que vão achar da sua pergunta, né, seja algo que seja impeditivo para você fluir e conquistar as coisas na sua vida. Mas você pode ter
né, artimanhas para você lidar com a timidez, por exemplo, né? E isso não deixar de você sanar as questões que você precisa, né? Então, assim, a questão, né, autossabotagem, quando falhar parece mais seguro, né? Ou seja, a autossabotagem, ela vai criar obstáculos inconscientes, porque entra a ideia de que eu não, por vezes eu não consigo me imaginar capaz de ultrapassar determinada barreira, determinado obstáculo. E aí eu desvalido a minha potência enquanto sujeito, né? Tem a questão do falhar antes, para não se expor, né? É aquela frase, né? Eu prefiro não tentar para não ter um não do que tentar e poderia ter levado um sim, né? Então, às vezes é menos doloroso dizer, né? Não consegui porque deixei para depois do que não consegui mesmo tentando, né? Eu costumo trabalhar com os meus alunos que se você fez uma prova e você não se deu bem, aquilo não te definiu. Entretanto, mostra que você precisa ser mais, é, se dedicar mais para você conseguir mostrar a sua capacidade, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, com um aluno em neuropsicologia, quando eu dei essa aula, que ele fez a prova e ele falou assim, poxa, foi a primeira vez que eu entrei nessa disciplina, depois de tanto tempo postergando para não entrar nela, e a primeira vez que eu faço a prova eu tiro 5. E aí, o fato dele ter falado isso comigo, eu falei assim, eu chamei ele depois em particular e falei assim, bom, vamos pensar numa estratégia. Eu vou te dar um exemplo de um filme e eu quero que você faça uma correlação com relação, né, aos pontos principais e que envolve a questão da neuropsicologia. Obviamente, se você usar chat GPT, eu vou saber, né? Eu não sou contra quem usa chat GPT, eu acho que a pessoa pode usar o chat GPT para aprimorar o texto, né? Para tirar aquela ideia, aquela questão assim de repetição de palavras, criar mais coesão, né? Entre outras coisas, do que estruturar o texto para você, né? Então, assim, ele fez e eu acabei dando pontos extras a ele, porque fez um bom trabalho e mostrou que a capacidade dele estava muito além daquelas questões de múltipla escolha, né? E aí, eu acho que também ter essa negociação, ter essa. Ali partiu de mim, mas muitas vezes a parte do próprio aluno, né? O que eu posso fazer para poder ter uma oportunidade, para ter uma chance de melhorar aquela ali? Então, também chegar e propor algo, eu acho que também faz parte da posição do universitário, né? Não ficar só na posição estática e passiva e receptiva do que o professor traz. Bom, né, tem questões dos ganhos ocultos, né? Que muitas vezes procrastinar, ele protege a autoestima, porque você não se coloca em risco, então você não se coloca a questionar, né? Mantém a identidade conhecida, evita o risco de frustração profunda. Eu estou sendo mais rápida agora, gente, por causa a gente teve essas quedas, né, da conexão, isso atrapalhou um pouquinho. E a questão da regulação emocional, né, o caminho de saída, não é sobre motivação, é sobre reconhecer suas emoções, tolerar o desconforto e agir apesar do medo. Né? Foi o que eu falei, quando você se conhece, quando você trabalha suas emoções cotidianamente, até mesmo para aquelas pessoas que validam a importância de fazer terapia e não só ser o psicólogo, né, mas também ser pacientes, entender sobre suas próprias emoções, elas conseguem trabalhar a questão do desconforto e aprender a ter mais suporte emocional para lidar com isso, né? E agir mesmo que o medo enfrente. Muitas vezes eu falo, caminho, a verdade, a coragem te pega no caminho, né? Porque ao tentar, você pelo menos você está fazendo algo acontecer. Quando você para, você não, você perde a paisagem daquela caminhada pode te trazer. E quando eu me refiro a essa analogia simbólica, é dizer tudo de conhecimento e de tudo de experiências que você vai ter ao longo da sua vida, né? E a questão de tolerar o desconforto é a associação que eu fiz com a cicatriz, tá? Estratégias psicológicas possíveis, né? Eu sempre falo, né? Quebrar tarefas, começar pequeno. Às vezes a pessoa quer chegar lá no topo de uma vez só. Eu acho que subir escadas gradativamente é a questão da constância, né? É a questão de você traçar uma meta e você ser constante no seu investimento, né? Isso, se a gente for pensar, é uma coisa para a vida, né? Igual relacionamento, né? A gente pensa que relacionamento vai, alcançou, conquistou, acabou. Não. Se não tiver constância, investimento contínuo, entre outras coisas, automaticamente tende a falhar, né?
Nomear emoções, reconhecer quando você está realmente nervoso, ansioso, que você está com medo, né? Saber identificar essas emoções e se relacionar melhor com elas. E até mesmo compartilhar com quem está ao seu lado, né? Sem vergonha de dizer isso. Pode ser uma coisa que você nomeie e que o outro fala assim, poxa, eu também estou. Mas ambos estavam ali juntos, sofrendo a mesma coisa, não compartilharam aquele mal-estar e podem juntos, às vezes, até mesmo dar um apoio ao outro para superar. Reduzir aquele ideal de perfeição, como eu falei, aquela ideia de completude, né? Ninguém é perfeito, ninguém é enciclopédia humana e a gente está sempre no processo de aprendizagem contínua. Eu penso que a aprendizagem contínua a gente aprende até no último suspiro de vida. Diferenciar o valor pessoal de desempenho, como eu falei com vocês, né? Uma prova não define quem é uma pessoa, uma nota não define quem é uma pessoa, né? O seu legado, a sua história e quem você transmite nas suas atitudes diárias faz com que você seja de fato quem você é e não o que você mostra ou o que você, né? Enfim. E para concluir, né? A questão de se perguntar, né? O que você está tentando se proteger quando não começa, né? Talvez se eu não começar não seja uma questão de falha, talvez seja um pedido de cuidado, né? E aí talvez um pedido de cuidado aborde a ideia de que você precise olhar um pouco mais para você, se dar a oportunidade de cuidar, seja através de um atendimento psicológico, seja através de investir em você mesmo, em coisas que te fazem bem para recarregar as suas energias, para você estar disposto a também fazer as questões dos seus deveres, porque eu acho que na vida não é só deveres, é direitos e deveres, né? A gente também tem pessoas que pensam que lazer é luxo, não é luxo. É uma das necessidades básicas humanas, tanto que na pirâmide de Maslow, né, ela é uma das necessidades humanas básicas, né? E procrastinação não é falta de vontade, às vezes é um excesso de sofrimento não escutado. Né? É o fato de você não ter alcançado alguma coisa, não porque você não teve vontade daquilo, mas talvez porque você sofre tanto diante de alguma coisa que te trava para andar, que você acaba, por vezes, nem tentando, porque o sofrimento é maior e porque o medo é maior, né? Segue as referências bibliográficas e o último slide está o meu contato, que é o Instagram, né? É @Ana Rezende, Ana com 2 N's, né? É Rezende com Z. E o TikTok, @Ana com 2 N's, Rezende 2. Lá no meu Instagram vocês podem conhecer muitos dos temas ligados à psicologia que eu trago acerca, né, de noções, de coisas do nosso cotidiano que abarcam o conhecimento e a prática do psicólogo. Bom, foi um prazer falar com vocês. Desculpe eu ultrapassar aí 10 minutinhos do tempo previsto, mas é porque acabaram acontecendo essas intercorrências no caminho, mas